No vídeo anterior, falamos sobre como funciona a nossa mente e como ela opera em diversos níveis de consciência. Vamos agora entender ainda um pouco mais esse funcionamento, ou seja, como estamos em nosso estado consciente e quando estamos no subconsciente e inconsciente. O cérebro funciona através da emissão de ondas eletromagnéticas, que se formam conforme a atividade elétrica das células cerebrais, ou seja, conforme a atividade exercida pelo indivíduo ao longo do dia. Essas ondas cerebrais podem ser medidas por meio de ciclos de segundo ou por hertz, que é a forma mais conhecida. A frequência beta. A frequência beta pode ser medida em vários níveis. Ela pode ser baixa, média e alta, e varia entre 13 a 38 ciclos por segundo. Esta frequência ocorre em situações que exigem atenção, concentração e cognição, ou seja, o estado de pensamento normal. É a frequência que nos permite exercer nossas atividades normais e estarmos atentos ao mundo exterior, e também nos permite exercer atividades que envolvem aprendizagem e análise. A frequência beta baixa ocorre quando estamos em um estado relaxado, mas ainda conscientes do nosso corpo, do tempo e do espaço. Estamos nesse estado quando estamos lendo algo entretidamente, por exemplo. A frequência beta média ocorre quando estamos exercendo uma atividade com um pouco mais de consciência e concentração, como, por exemplo, uma conversa importante, em que temos que lembrar de argumentos, de nomes. Nesse estado, estamos vigilantes, mas não estressados. Já a frequência beta alta ocorre quando estamos em níveis altos de estresse. Em geral, quando temos que exercer alguma atividade ligada à nossa sobrevivência ou a situações que apresentem alto grau de complexidade ou de emoções negativas, como raiva, frustração, ansiedade, luto, entre outras. Ela também pode estar relacionada a atividades que exigem atenção máxima. Em todo o espectro da frequência beta, estamos conscientes de nossas atividades, do nosso corpo, do nosso ambiente. A frequência alfa. As ondas alfa variam entre 8 a 13 ciclos por segundo e ocorrem quando estamos em estado de relaxamento, de devaneio ou de meditação. O estado alfa é o estado intermediário entre o nosso estado beta e o teta. O beta é o estado em que estamos conscientes e o teta é o estado em que estamos completamente inconscientes. Em alfa, estamos em estado de relaxamento, o que leva a um aumento na consciência interna e, consequentemente, na autopercepção dos nossos pensamentos e processos internos. Ou seja, é o estado em que acessamos o subconsciente, aquela parte de nós que guarda as memórias, os traumas, as crenças, os padrões de pensamento. Nesse estado, há um aumento da energia criativa e, ao mesmo tempo, a diminuição da ansiedade, o que traz uma sensação de paz. As ondas alfa facilitam os processos de resolução de problemas, aumentam a criatividade, aumentam o relaxamento e propiciam o pensamento abstrato e a imaginação. A frequência teta. Já o estado teta ocorre naquele estágio em que a mente ainda está desperta, mas o corpo está entrando em sono. Esse estágio também está associado aos estados de meditação profundos, bem como os de maior intuição e criatividade. As ondas variam de 4 a 7 ciclos por segundo. Essa é a porta para o nosso inconsciente e, em muitos casos, para nossas experiências espirituais, pois nesse estado ficamos mais receptivos a informações que estão além do nosso estado normal de consciência.
É o estado que torna propício o acesso a imagens e memórias mais profundas do inconsciente e o aumento da criatividade. A frequência delta. As ondas cerebrais delta variam de 0,1 a 4 ciclos por segundo e ocorrem em nosso estado de sono profundo, sendo, portanto, relacionada ao nosso inconsciente. Há relatos de praticantes de meditação que conseguem alcançar esse estado durante a prática, em que contam experiências místicas e profundas. Esse estado é importante para o processo de produção e liberação do hormônio do crescimento humano, o HGH, e é nele que há o acesso ao inconsciente e a uma intuição aflorada. A frequência gama. As ondas cerebrais gama são as ondas que se movem acima de 38 ciclos por segundo. Nesse estágio, o cérebro apresenta uma atividade mental intensa e uma grande consolidação de informações. É o estado que pode ser chamado de superconsciência. Praticantes de meditação com mais experiência e em níveis avançados alcançam esse estágio tanto durante como depois da prática. E o que tudo isso tem a ver com a meditação? Pesquisadores explicam o que é a meditação a partir da observação do comportamento das ondas cerebrais. Por exemplo, quando estamos no estado beta, nosso cérebro está em estado de vigília, conforme já falamos. E o que ocorre é que o mundo exterior é mais importante do que o interior. Assim, uma conversa normal ou uma leitura entretida, mas sem estresse, deixa o nosso cérebro em um nível baixo de beta. Neste caso, o nível de estresse não é alto, mas o mundo exterior é mais importante do que o interior. E como falamos, situações de mais atenção levam a um nível médio de beta e situações de grande estresse levam as ondas cerebrais ao estado de nível alto. Em níveis médio e alto de beta, você fica em maior vigília e foco, e, portanto, o cérebro cuida para que nenhuma informação nova consiga entrar no seu sistema nervoso. Você está em condição de emergência e, portanto, não quer aprender nada novo, nem pensar em nada, apenas resolver a situação. Assim, quando fechamos os olhos, eliminamos uma boa parte dos estímulos externos, tendo em vista que a evolução cuidou para que cerca de 1/3 da nossa atividade cerebral se dedique ao processamento da visão. Dessa forma, a mente não está processando mais novas informações e começa a desacelerar novos processos mentais, se tornando menos analítico. E é então que entramos no estado alfa. Nesse estado, o mundo interior é mais real e importante do que o exterior. Ou seja, o que estamos pensando e sentindo é mais importante do que o que está acontecendo fora. Neste estado, nos movemos de uma condição analítica para uma condição que acessa o subconsciente, onde está a nossa programação mental, ou seja, onde estão nossas crenças, traumas e memórias. Neste estado, pode-se perder a noção de tempo e espaço. Os circuitos mentais são diminuídos e não são processadas informações externas, aquelas informações que se referem a quem você é, onde você está, o que você faz, os seus problemas. É um estado em que você se coloca como observador e você se torna o nada, e isso é muito bom. Lembre-se que quando estamos focados na realidade externa, estamos focados no nosso corpo, no tempo, nos objetivos físicos externos. Portanto, quando nos movemos para esse estado em que somos nada em nenhum espaço, em nenhum tempo, você se desliga de você mesmo, dos problemas e da realidade externa. Você não está mais processando aquele estado mental que mantém a realidade sempre a mesma. Ou seja, isso significa que é uma condição em que o tempo não é processado. E, portanto, o efeito é como se estivéssemos apagando o passado e vivendo completamente no presente. Esta condição leva a pessoa a um momento emocional muito agradável, pois não estamos mais focados em certos pensamentos que levam a determinadas emoções, ou aos mesmos pensamentos que levam às mesmas emoções.
especialmente os pensamentos e emoções de estresse, de medo, de culpa, raiva, apego demasiado à sua importância. Você não está mais ativando os mesmos circuitos cerebrais que produzem a mesma química cerebral. Esta desativação dos circuitos cerebrais gera uma energia muito agradável. Você começa a se sentir livre, como se houvesse mais possibilidades. Esta liberação de energia é um movimento do corpo do passado para o presente. E esta introspecção é alcançada através da diminuição da frequência cerebral para a onda alfa ou teta, ou até delta no caso de praticantes em níveis avançados de meditação. Pois esta diminuição faz com que as noções de tempo e espaço e do ser sejam atenuadas, levando a pessoa naturalmente a olhar-se internamente. O mais legal é que quanto mais você pratica a meditação, mais rápido você desenvolve a capacidade de chegar a tal estado alterado de consciência, ou seja, chegar no estado alfa, em que o interno é mais importante que o externo. É importante que se entenda que esses estados são todos naturais da mente humana, ou seja, precisamos do estado beta para nossas atividades diárias, bem como para situações que exijam alerta e urgência. No entanto, estar constantemente nesse estado leva ao estresse. Portanto, precisamos também dos estados alfa, teta, delta e gama para o bom funcionamento dessa máquina perfeita que é o cérebro. Com a prática frequente, a mente fica treinada a ir a esses estados. Com o treino, você começará a ter facilidade para baixar as ondas cerebrais com rapidez e sem precisar de auxílio, às vezes em questões de segundos, sem precisar de um ritual. Qualquer momento do dia serve como pausa, como esperar o médico, no transporte, na fila de um banco, enfim, em qualquer ocasião onde seja possível fechar os olhos e se desligar um pouco da realidade externa. É claro que você deve buscar a sua segurança e, portanto, não deve fazer estes treinos durante exercícios importantes e ou atividades que exijam atenção plena, como dirigir, ou ainda em lugares e situações que exijam a sua atenção por não serem seguros. Com a prática frequente da meditação, a mente fica treinada a ir a estes estados. Quanto mais você medita, mais você terá facilidade para baixar as ondas cerebrais com rapidez e sem precisar de auxílio.